sua seção não apresente sinais de dano. Então, atenção especial deve ser dada à linearidade entre segmentos unidos. Comprimento mínimo para utilização. Na cravação por percussão ou vibração, deve-se assegurar a ortogonalidade da seção em relação ao eixo horizontal. Os segmentos utilizados devem ter um comprimento mínimo de 2 metros. Isso não se aplica às estacas cravadas estaticamente. Controle para verificação e avaliação do serviço. A nega e o repique devem ser medidos em todas as estacas, exceções devem ser justificadas. Deve-se elaborar um diagrama de cravação em 100% das estacas. Há terrenos que têm comportamento de relaxação e outros de cicatrização. Para sua identificação, é recomendada a determinação de nega descansada, alguns dias após o término da cravação. Ou seja, tem solos que você, por gerar pressão neutra, ele dá nega. Então, ele está pedindo aí para descansar, esperar aí um tempo, alguns dias, e cravar de novo. Porque aí é aquela pressão negativa que estava impedindo a estaca, ela volta a ser zero, né? Ou volta à condição anterior, e aí você pode cravar. Tá? Isso quando o solo tem esse efeito de prender, né? Aí depois ele relaxa de novo, você passa. Então, e a forma de verificar isso, é lógico que sabendo o comportamento dos solos, você pode imaginar, né? Mas, enfim, é a nega que vai perceber isso. Então, por isso que no controle de verificação e avaliação de serviço, eles destacam essa obrigatoriedade. A relaxação ou cicatrização variam de poucas horas para os solos não coesivos e até alguns dias para os solos gilosos. É isso que eu estava querendo dizer, tá aí. Quanto a nova nega for superior à obtida no final da escavação, as estacas devem ser recravadas. Quando a nova nega for inferior à obtida no final da cravação, deve-se limitar o número de golpes para não causar danos à estaca. Nesse caso, a nega originalmente especificada deve ser reavaliada. Preparo da cabeça e ligação com o bloco. Deve ser cortado o trecho danificado durante a cravação ou excesso em relação à cota de arrasamento, recompondo-se, quando necessário, o trecho da estaca até a cota ou adaptando-o ao bloco. O sistema de transferência de esforços de compressão horizontal, detração e momentos do bloco de coroamento para as estacas metálicas pode ser estudado e detalhado juntamente com o projetista de estrutura. Está vendo que a própria norma leva a outra especialidade, no caso aí a especialidade de estruturas, registro da execução. Deve ser preenchido o boletim de controle de execução diariamente para cada estaca, devendo constar as seguintes informações: identificações gerais da obra, local, nome do operador, executor e contratante, tipo do equipamento, com características básicas, inclusive peso e martelo, identificação da estaca, o nome, o número, conforme projeto de fundação, identificação da seção da estaca, incluindo o fabricante, data da cravação ou recravação, horário de início e término de cravação, cota do terreno na posição da estaca, comprimento cravado da estaca, medido a partir da cota do terreno. Composição dos elementos utilizados em ordem e da ponta para o topo. Diagrama de cravação da estaca de metro em metro, conforme especificado no projeto. Indicar a altura de queda do martelo
ou similar no caso de outros tipos de equipamento. Negas e repique de final de cravação ou de recravação com indicação explícita da altura de queda utilizada, ou similar no caso de outros tipos de equipamento. Observações relevantes: eventual pré-furo, tipo, diâmetro e profundidade, eventual suplemento, características de comprimento cravado com o uso da peça, eventual efeito de cravação em estacas e estruturas próximas, levantamento ou trincas, e eventual desaprumo, desvio ou torção na cravação. O nome e assinatura do executor, o nome e assinatura da fiscalização e do contratante. Então, assim, nós chegamos aqui na metade da nossa 21ª hora-aula e queremos destacar aqui que nós falamos então da estaca de madeira, a estaca metálica já bem mais usada. Ela nos últimos anos temos mais fábricas dispondo essas estacas, isso ganha um mercado porque há uma concorrência, né? Essas empresas estão investindo com catálogos, com consultoria, com um departamento técnico. Então, quando eu me formei, era pouco conhecimento que se tinha em estaca metálica. O que se usava eram os trilhos remanescentes de ferrovias, enfim, de caminhos de trem, né, na cidade. Mas depois, uns 20 anos depois, então melhorou muito. As indústrias aí começaram a fornecer catálogos, informação, investir em consultoria para orientar a sociedade, com catálogo, com pessoal especializado em aço, problema de corrosão. Então melhorou muito o aspecto das estacas metálicas nas últimas décadas, né? E creio que estamos ainda melhorando e o mercado então podendo usar mais e mais as estacas metálicas, né? O mercado sempre ficou muito preso, o que nós vamos falar aí, com as estacas de concreto. Quando saí da escola, praticamente só falava em estaca de concreto, né? Já a madeira já estava meio em desuso. Isso aconteceu nos idos de da década de 70. Então a estaca de madeira estava já meio em desuso. As estacas metálicas ainda muito incipientes, mas as de concreto só dava estaca de concreto. Parecia que nós não só sabíamos fazer projetos de fundação com estacas de concreto, né? E aí eu percebi a mudança também dessa verdade, né? Dos fins aí da década de 70 para 80, né? E aí começaram a vir começou a se importar equipamentos de alto porte, né? E outras estacas, como nós já vimos elas, né? Estaca com lama bentonítica, as hélices, né? Vários tipos de hélice. Então aí veio uma concorrência a essa multiplicidade de estacas no mercado. E o que é muito interessante, que eu de novo quero passar para vocês, é que essa norma é muito feliz, né? Ainda mais com essas bibliografias que a gente está citando aqui. Nós temos um material muito acessível, né? Que nós podemos levar até no nosso celular para poder projetar, como vocês vão ver, ainda vamos chegar lá, para você poder saber como é executada, né? Tem uma riqueza de informação aí para a gente entender o processo construtivo. A própria norma traz essa riqueza para nós e também a norma vai exigir então que a gente acompanhe, né, essa execução das obras, que eu chamo de ATO. A norma fala em ATO, acompanhamento de obra, e também a avaliação de desempenho, que é uma coisa que veio de 2010. Quer dizer, o mercado está criando uma seriedade muito maior. A diversidade de estacas aumenta porque é um mercado aí para os empresários poderem investir, e nós temos uma rica informação e todos começam a ter o desejo, não só aqueles que fazem norma, os executores, os fornecedores, os projetistas, os consultores, todos eles, ao participarem da norma, como